Sejam bem-vindos para mais uma aula sobre CSS e hoje a gente vai falar sobre os seletores. Como já vimos anteriormente, um seletor CSS nada mais é que uma parte da regra CSS que definem para quais elementos essas regras deverão ser aplicadas. Bom, no exemplo, estamos selecionando a tag body, ou seja, body é o nosso seletor na regra CSS apresentada. Mas existem vários tipos de seletores e a gente vai falar sobre cada um deles. Os seletores básicos, eles se dividem em outros seletores. O primeiro é o universal, que seleciona todos os elementos do documento e sua sintaxe é asterístico. Ou seja, asterístico corresponderá a todos os elementos do documento. Então, se você quer que o seu espaçamento e sua margem do seu documento inteiro HTML, independentemente de quantas linhas ele tiver, seja zero, os dois, é só você colocar o seletor universal, que é o asterístico. O seletor de elemento, ele seleciona elementos baseados no nome do elemento HTML. Então, sua sintaxe é o nome do elemento. Por exemplo, H1 corresponderá a qualquer elemento H1. Então, independente de quantos H1s tiverem no seu documento, todos os H1s vão ser vermelhos e em negrito. Também temos o seletor de ID, que ele seleciona os elementos baseados no valor do atributo ID. E ele deve existir apenas um elemento com o mesmo ID no documento. Sua sintaxe é o nome do ID e como ele funciona. Bom, primeiro você vai dar um ID, né, para o seu seletor. Então, nesse caso aí, estamos dando um ID especial para o seletor parágrafo. E aí, você vai puxar esse seletor pelo seu nome, né? Pelo seu ID. Então, você vai colocar hashtag e o nome que você denominou para o seu seletor. Então, nesse caso, o hashtag especial corresponderá ao elemento que possuir o ID igual a especial. Então, nesse caso, esse parágrafo, por exemplo, seria lilás, roxo, né, no caso, e teria 16 pixels de tamanho de fonte. Também temos o seletor de classe, que ele seleciona elementos baseados no valor do atributo class. Diferente do ID, podemos ter mais de um elemento com a mesma classe no documento. Então, sua sintaxe é ponto e o nome da classe. E como funciona? Basicamente, mesma ideia do ID, só que nesse caso, ele, né, como mencionei, ele pode ser usado a mesma classe em vários elementos do seu documento. Então, você pode colocar center em vários elementos. Nesse caso aí, ponto center corresponderá aos elementos que possuírem class igual a center. Bom, temos também o seletor de atributo. Ele é um pouquinho mais complexo, mas se você prestar bem atenção, você consegue entender. Bom, ele seleciona elementos baseados no valor de um dos seus atributos. Então, o nome do atributo é igual ao valor do atributo. Ou até mesmo pelo próprio atributo, que no caso é o nome do atributo. Então, sua sintaxe pode ser atributo, atributo igual a valor, atributo til igual a valor, atributo barra na vertical igual a valor, atributo acento igual a valor, atributo cifrão igual a valor ou atributo asterístico igual a valor. E como isso funciona? Bom, com o exemplo da href, que é a referência, se você colocar somente href, ele corresponderá aos elementos que possuírem o atributo href para qualquer valor. Então, tudo que tiver lá href, ele vai puxar e vai colocar o estilo que você escolher. Já quando ele tem igual a um valor específico, só vai estilizar os elementos que possuírem exatamente como você atribuir. Então, os elementos que possuírem o href, por exemplo, com o valor exato de https://google.com,
somente esses elementos vão ser estilizados, tá? Já quando se tem um tio a mais, isso quer dizer que os elementos que possuírem o atributo X, vou dar um exemplo aqui que a gente colocou, atributo title, tio igual a casa. Esse é o nosso valor é casa. Então, o atributo title contém na string casa em alguma parte do seu valor será estilizado. Entenderam? Então, por exemplo, tá lá um texto e tudo mais, tem casa em algum lugar, ele será estilizado. Barra na vertical só funciona com valores do atributo no documento, sendo listas separadas por espaço. Isso é muito importante, então anotem isso, apenas para listas separadas por espaço. Por exemplo, o nosso atributo é data-décadas, barra na vertical, igual a 1980. Então, isso corresponderá aos elementos que possuírem o atributo data-décadas começando a string 1980. Esse seletor só funciona com os valores do atributo no documento, sendo listas separadas por dashes, que nesse caso são os traços. Então, as listas que tiverem esse traço no título, no atributo, né, no caso, irá puxar o valor, né, se for o mesmo. Se não for o mesmo, se começar com valor determinado. Já o chapeuzinho, ele corresponderá aos elementos que possuírem um atributo determinado com seu valor começando no valor determinado. Por exemplo, href chapeuzinho igual http. Todos os elementos que tiverem começando com http serão estilizados. Agora, já ao contrário, o cifrão, ele é o contrário do chapeuzinho. Ele corresponderá aos elementos que possuírem o atributo com o seu valor terminando no valor determinado. Ou seja, se eu coloco lá href cifrão igual a PDF, por exemplo, né, que aí tem mais sentido, assim, terminar com PDF do que com HTTP, todos os elementos que tiverem esse término, né, no PDF serão estilizados de acordo com o que você decidir. E por último, o asterisco corresponderá aos elementos que possuírem o atributo contendo o valor em qualquer parte do seu valor. Então, por exemplo, eu coloquei href asterisco igual a Google. Qualquer elemento que tiver Google, independente se for no começo, no fim, no meio, será estilizado de acordo com o que eu decidi. Falando um pouquinho sobre combinadores, especificamente sobre o seletor de descendentes. O combinador em si é o espaço em branco e ele seleciona os elementos que são filhos do elemento especificado anteriormente, mas não é necessário que seja um filho direto. Então, sua sintaxe é o elemento pai e o elemento filho. Nesse exemplo, estamos usando o combinador espaço. Então, nesse caso, div_p irá corresponder a qualquer elemento espaço que estiver dentro do elemento espaço. Então, se tiver espaço em qualquer elemento, dentro do elemento p, temos também o seletor de filhos, que o combinador é um sinalzinho de maior que, né? Ele seleciona os elementos que são filhos diretos do elemento especificado anteriormente. Então, o elemento pai, maior que, né? Mas não com esse sentido, elemento filho. Essa é a sua sintaxe. Como funciona nesse caso? O section maior que p irá corresponder a todo elemento p que estiver diretamente dentro de um elemento section especificado. Nesse caso, esses 3 parágrafos que estão dentro desse elemento section seriam vermelhos. Temos também o seletor de irmãos adjacentes com o combinador mais, que seleciona os elementos que seguem imediatamente o elemento especificado anteriormente. Então, é o primeiro irmão mais o segundo irmão. Essa é a sua sintaxe. Como funciona? Nesse exemplo, imagem mais P irá corresponder a qualquer elemento P que segue imediatamente após o elemento
imagem. Nesse caso, somente o parágrafo 2 e 3 seriam vermelhos, né? Porque eles estão seguidos de imagem. Temos também o seletor geral de irmãos, que é um combinador til, que ele seleciona os elementos que seguem, não necessariamente imediatamente, o elemento especificado anteriormente. E os elementos precisam compartilhar do mesmo pai. Então, é o primeiro irmão, tio, segundo irmão. Essa é a sua sintaxe. Como funciona nesse outro caso? Imagem, tio P, irá corresponder a todo elemento P que seguir um elemento imagem, dentro de um mesmo elemento pai. Nesse caso, todos seriam azul. Por quê? Porque o elemento pai é o div. Então, ele não precisa seguir imediatamente. Então, pode ser o que está antes, pode ser o que está depois, desde que ele esteja dentro do div, que é o elemento pai. Bom, um pouquinho sobre pseudoclasses. No CSS, é um termo adicionado a um seletor que especifica um estado especial desse seletor. Por exemplo, hover. Pode ser usado para mudar a cor de um botão quando o usuário colocar o mouse em cima sobre esse elemento. Isso é bem legal, inclusive, e dá todo um charme para qualquer site. As pseudoclasses permitem que você aplique estilos a um elemento não somente em relação ao conteúdo da árvore do documento, mas também em relação a fatores externos, como o histórico de navegação, que é os visit, por exemplo, ou o estado do elemento, checked, por exemplo, ou a posição do mouse, como eu citei, né? Não sei se vocês já viram, mas tem alguns sites, né, e tudo mais, que quando você já clica em algum link, em alguma página, ele muda de cor, indicando que você já acessou aquela página. No Google também, né, temos muito isso. Então, essa seria a pseudoclasses. Ela pode depender de fatores externos, né, da própria navegação, do próprio navegador, do próprio modelo do notebook e etc. E elas são divididas em 3 tipos. A primeira são as pseudoclasses estruturais. Para definir essa visão especial, colocada como estruturais, precisamos primeiro entender que todas as pseudoclasses são estruturais. Elas são dependentes da estrutura do documento de toda maneira. O que faz termos essa divisão especial é que essas pseudoclasses estão intrinsecamente ligadas a padrões encontrados na estrutura do documento, ou seja, são utilizadas para selecionar elementos da estrutura do documento de uma maneira que outros setores não são capazes de fazer. Por exemplo, empty, que significa vazio. Seleciona qualquer elemento que não tenha filhos. Os filhos podem ser ou outros elementos ou blocos de textos independente. Você coloca a sintaxe é elemento, empty. Ou seja, se você tiver uma div, empty, seleciona qualquer div que não tenha conteúdo, qualquer div que esteja sozinha. Também temos o first-child, que seria o primeiro filho de seus pais. Então, por exemplo, eu tenho uma UL e dentro dessa UL eu tenho 3 lis. O primeiro elemento li, entre os outros elementos de um pai comum, será o selecionado. Então, nesse caso, somente o primeiro li seria modificado, seria estilizado e tudo mais. Também temos o first-of-type, que seleciona o primeiro elemento do seu tipo entre os filhos de seus elementos. Por exemplo, temos um article, um H1 e 2 P's. Se eu colocar first of type, ele irá selecionar o primeiro elemento do tipo P entre os outros elementos P, filhos de um elemento pai em comum. Então, nesse caso, o article é o elemento pai e os elementos filhos seriam o H1, o P e o outro P. Mas é só o primeiro que ele seleciona, então apenas o primeiro P seria estilizado.
Também temos a last child, que é last-child, que aí é o contrário da first child, né? Seleciona o último elemento entre os outros elementos com um elemento par em comum. Então, seguindo o mesmo exemplo da LI, seria não o primeiro, mas sim o terceiro elemento da lista que seria estilizado. E assim, também temos o last of type, que aí seria o último elemento a ser utilizado, né? Com um elemento pai em comum. Temos também o dois pontos nth-child, abre parênteses, n mais b, fecha parênteses, que seleciona um ou mais elementos com base em suas posições em um grupo de elementos irmãos. Então, nesse caso, temos uma OL também e 7 li. 7 LIs. Se você coloca o seu elemento com esse seletor, onde A e B são inteiros, né? Esse A e esse B que eu falei são inteiros, e N é uma série infinita de inteiros contando a partir do primeiro filho. E existem ainda duas palavras-chave que selecionam os filhos pares e ímpares, que no caso seria pares even e ímpares odd. E aí, como funcionaria com o caso do LI, né? Do LI. Se eu colocasse LI, dois pontos, NTH child, abre parênteses, 3N mais 1, selecionaria todo o terceiro elemento LI dentro de um grupo de elementos irmãos, começando do primeiro, né? Porque também tem essa mesma ideia com last child, né? NTH-last-child. Que nesse caso, ele seleciona todo o terceiro elemento ali, começando do último. Então, ao invés de começar do primeiro, ele começaria do último. Também temos a mesma coisa pro NTH of type e NTH last of type, que é o mesmo sentido. Única diferença entre eles é realmente dentro que o of type tem que ser dentro de um grupo de elementos irmãos e do mesmo tipo. Mas funcionaria basicamente da mesma forma. Essa é a diferença principal entre eles. Agora, as pseudoclasses de negação. A primeira e única, ela é o dois pontos not entre parênteses e. Ela seleciona todo elemento que não é representado pelo seletor e. É importante dizer que o seletor E, né, não pode conter outro seletor de negação. E sua sintaxe seria elemento, dois pontos, not, entre parênteses, e. Um exemplo prático, utilizando o P, né, o parágrafo, seria P, dois pontos, not, entre parênteses, ponto, special. Então, seleciona qualquer parágrafo que não tenha a classe special. Então, tem lá 10 parágrafos, 5 não tem a classe special, são esses 5 que ele vai selecionar e vai estilizar de acordo com o que a gente quer. Outro tipo de pseudoclasses é a de estado, e elas são todas relacionadas ao estado do elemento, e esse estado tem a ver com a interação do usuário. Então, colocar o mouse sobre um elemento, dar foco no elemento do formulário, etc. A primeira é dois pontos active, que seleciona todo elemento que esteja em estado que os navegadores chamam de ativo. Esse estado é o tempo entre pressionar o botão principal do mouse e liberá-lo. Então, isso é bem legal, principalmente para você modificar a cor e tudo mais. Temos também o dois pontos checked, que seleciona todo elemento que esteja alternado para um estado ligado. Então, por exemplo, checkbox, rádio, dos elementos input. Ele selecionaria qualquer input com o tipo, né, determinado, pode ser checkbox, rádio, que esteja num estado ligado. Então, também isso é bem legal lá, se você precisa da checkbox, para quem não sabe, é aquele checkzinho, quadradinho com
com o check, literalmente, e aí você pode ir selecionando várias opções, sabe? E aí, conforme você seleciona, você pode fazer com que isso mude de cor, mude de tamanho, etc. Também temos o dois pontos disabled, que seleciona todo elemento que está desativado. Então, que ele não pode ser selecionado, clicado, digitado ou acertar foco. Então, qualquer input, né, por exemplo, né, utilizando o exemplo do input que esteja desativado, você pode mudar a opacidade, a cor também, né? Geralmente a galera vai bastante na cor, né? Também temos o contrário, que é o enabled, que seleciona todo elemento que está ativado. Então, tudo que pode ser selecionado, clicado, digitado ou aceitar foco, você coloca alguma estilização. Temos o hover, né, que eu já mencionei. Temos também o link, que seria todo link que ainda não tenha sido visitado. Então, é aquilo lá, aquele exemplo que eu dei, né? Você pode colocar uma decoração, uma cor, tudo mais. E aí tem o visit, que é todos os que já foram visitados. Então, na minha opinião, os de estado são os mais legais, né? O que mais dá diferença assim no seu site. É bem bacana para vocês treinarem, fazerem exercícios sobre isso e tudo mais. Bom, os pseudoelementos, eles são usados para adicionar efeitos especiais a alguns seletores. Dessa maneira, você não precisará do JavaScript, que é o terror de muitas pessoas, para esse tipo de efeito. Sobre a sintaxe, eles se diferem dos pseudos classes porque eles têm dois pontos. Mas essa mudança só foi implementada a partir do CSS 3. Por isso, os navegadores aceitam a notação com somente dois pontos. Mas é aconselhado a usar os dois pontos. Bom, os mais utilizados são o first line, que seleciona a primeira linha de um elemento e normalmente é usado para dar estilo à primeira linha de um parágrafo. A quantidade de texto selecionada pelo seletor vai depender de fatores como tamanho da fonte, altura da linha, espaço das letras, tamanho do viewport, que é a visualização do navegador e etc. Então, é bem legalzinho se o seu site for mais informativo, né? Tiver uns textos assim que você queira destacar, a primeira linha, para chamar atenção e tudo mais. Temos a first letter, né? Que o próprio nome já diz. Ele destaca, né? Estiliza a primeira letra do elemento que você selecionar. Temos o before, que ele cria um falso elemento antes do elemento em que é utilizado e permite que seja adicionado e estilizado algum conteúdo. Então, ele, por exemplo, se eu tiver um div e os dois pontos before, esse div before cria um elemento antes de qualquer elemento div. Então, qualquer elemento div, ele será modificado de alguma forma. Também temos o after, né, que é o contrário. Ele cria um falso elemento depois do elemento em que é utilizado e permite também que seja adicionado e estilizado algum conteúdo. Bom, gente, essa foi a aula sobre seletores e aguardo vocês para a próxima.